noite a todos. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o egoísmo. Se alguém tiver com o Evangelho, no capítulo 11, nós temos o item 11 e 12 que falam sobre o egoísmo. O capítulo 11 tem como nome, como título... Era só um minutinho que o meu Evangelho saiu do lugar. Amar ao próximo como a si mesmo. É interessante, né? Como as coisas funcionam, como a espiritualidade trabalha. Eu vim aqui há algum tempo atrás e falei uma vez sobre o orgulho, que também está próximo desse item. Aí passou mais um tempo, eu vim aqui e falei sobre a lei de amor, que também está nesse capítulo, no item 9. E aí quando eu comecei a preparar, veio na minha cabeça de falar sobre o egoísmo, que também está no mesmo capítulo, um pouquinho mais pra frente, item 11 e 12. Então, assim, a gente vai interligando tudo, né? Do intuito de ser uma obra perfeita, com o intuito de fazer todos nós caminharmos juntos. E quando a gente começa a estudar o Evangelho, nesse nosso trabalho de evangelioterapia, você vai pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, tudo interligado, tudo em prol da nossa evolução, da nossa melhoria e do despertar das nossas consciências. É muito perfeito. Então, gente, espera só um minutinho que eu fugi aqui, mas tudo bem, né? Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá que eu perdi meu arquivo, mas tá tudo certo. Então, olha só, no Evangelho tá assim: se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Então a gente já sabe que nós não praticamos a caridade da forma como nós deveríamos, da forma como nós poderíamos, porque nos falta amor. E conforme a lei de amor que a gente estudou, nós estamos todos precisando colocar um pouquinho mais desse sentimento nos nossos corações, fazer vibrar um pouco mais do amor. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça. O que é essa couraça? Todo mundo se lembra daqueles filmes de lutas medievais que tinham aqueles cavaleiros que se vestiam com aquelas armaduras de ferro, de aço e etc. Aquilo é a couraça. Aquela armadura é o que nós colocamos em volta dos nossos corações todos os dias, para que nós não nos importemos com os sofrimentos alheios, para que nós não nos importemos com ninguém além de nós mesmos, para que nós façamos valer o nosso egoísmo, filho do orgulho. Essa couraça também quer dizer a nossa falta de amor, a nossa falta de caridade, o jeito que nós mais ou menos caminhamos no nosso dia a dia, preocupando-nos sempre conosco, pensando sempre em nós, sem nos colocarmos para trás, sem darmos o braço para pensar um pouquinho no outro na nossa frente. Porque o capítulo está dito, como chama? Amar ao próximo como a si mesmo. Para que a gente possa amar ao próximo, nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado, colocarmos-nos um pouquinho para trás e dar o espaço para pensar no outro um pouquinho na nossa frente, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Então, se nós fôssemos capazes de tirar essa armadura que nós nos revestimos todos os dias, que nós endurecemos os nossos corações, nós seríamos capazes de pensar um pouquinho nos sofrimentos dos outros, de estarmos mais sensíveis ao sofrimento do outro, estarmos mais sensíveis à dor do outro. Eu gosto muito de uma frase para esboçar o egoísmo, que fala assim: mas você não sabe o tamanho da minha dor. Quando eu estou dizendo isso, eu estou sendo egoísta.
Porque eu estou dizendo que a minha dor é maior do que a de todo mundo. E quando eu falo isso, eu não estou tirando essa armadura do meu coração para que eu possa ver que às vezes o outro tem uma dor muito maior do que a minha, tem um sofrimento muito maior do que o meu. Né? A gente nunca sabe o que passa entre quatro paredes, a gente nunca sabe o que passa na casa do outro, para que nós nos coloquemos nessa posição de a minha dor é maior do que a de todo mundo. E se a gente for falar de dor, alguém já parou para pensar no que Jesus vivenciou enquanto estava encarnado na Terra? A dor física, que foi o suplício, o martírio e tudo mais. Será que qualquer um de nós seria capaz de suportar uma dor daquela mesma intensidade? E será que qualquer um de nós hoje pode dizer que a nossa dor é maior do que a que o Mestre viveu quando ele estava encarnado aqui? Então, quando nós dizemos isso, nós estamos sendo egoístas. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O que é a indiferença? É o egoísmo. Então, o egoísmo é sinônimo de indiferença. Quando nós somos indiferentes, quando nós não nos importamos, nós estamos sendo egoístas. Nós usamos aquela outra frase que também foi dita por Pilatos: o que me importa? Que diferença vai fazer isso na minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Nós estamos sendo egoístas. O Cristo atendia a todos. Será que algum de nós tem condição de fazer a mesma coisa que o Cristo fazia? Será que algum de nós tem condição de descer do nosso pedestal egoísta, de orgulho, egoísmo, e dar a mão a quem é que esteja precisando? Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. E aí? Será que nós temos condição de dar a mesma atenção a uma pessoa mais simples, uma pessoa mais abastada, um mendigo, alguém que possui algum vício físico, né? Ou uma pessoa que cometeu algum crime, uma prostituta? Será que se alguma dessas pessoas nos parar na rua pedindo para ser ouvidas, nós vamos atender a todos igual Cristo fazia? Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Alguém de nós já passou por alguma situação em que nós dissemos assim para nós mesmos? Lógico que a gente não vai repetir isso em voz alta para ninguém nunca, mas nós dissemos assim para nós mesmos: mas peraí, e se alguém me ver falando com aquela pessoa? Como é que vai ficar? O que as pessoas vão pensar de mim? E se alguém me ver trocando uma ideia com aquela pessoa, comendo um salgado com aquela pessoa, tomando um café, o que as pessoas vão pensar de mim? Como fica a minha reputação? O Cristo alguma vez pensou isso? Com quem que ele andava quando ele estava na Terra? Com os mais estropiados, né? E quando ele foi perguntado sobre isso, o que foi dito? O que ele respondeu? Os sãos não precisam de médico. Quem de nós aqui pode se considerar são? Quem de nós aqui pode considerar que já evoluímos o suficiente para não precisarmos de médico? Não precisarmos dos ensinamentos do médico de almas que é Jesus? Então, assim, fazendo um comparativo, como nós nos colocamos lá em cima, enquanto que nós estamos no mesmo caminhar, às vezes apenas fazemos escolhas diferentes, né? Então, nós fazemos determinadas escolhas que não nos transformam em criminosos, enquanto outras pessoas fizeram determinadas escolhas diante daquela situação, daquele contexto, que infringiram as leis. Talvez, se nós estivéssemos em outra sociedade, poderíamos também fazer aquelas mesmas escolhas. Eu estou dizendo com isso que nós temos que pegar um psicopata e levar para nossa casa e adular? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que deixar um pouquinho o nosso egoísmo de lado.
que nós temos que não nos sentirmos melhores do que os outros, melhor do que ninguém, que nós não devemos discriminar, porque o amor é para todos, a caridade é para todos. Quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, quem é esse próximo? É só o meu irmão? É só o meu familiar? É só o meu amigo? Tem outro trecho do Evangelho que fala assim: se eu me comportar, se eu for caridoso somente com aquele que eu gosto, com aquele que me faz bem, que diferença tem eu da pessoa de má índole, do criminoso? Ele também não faz o mesmo? Ele também não é bom só para aquele que lhe traz alguma vantagem? Então, se eu me comportar assim, eu estou sendo o que melhor do que aquela pessoa que supostamente é mais ignorante do que eu? Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Todas as vezes que eu estudo um trechinho do Evangelho, que eu comento sobre algum trechinho do Evangelho, eu sempre falo assim, né? Que às vezes a gente ler, interpretar, até que é simples, né? Não que seja, mas às vezes até que é simples. Mas o mais difícil para todo mundo é colocar tudo isso em prática. E aí eu falo o quê? Diante do que a gente estuda, vem sempre a pergunta: como fazer? Como eu vou colocar o que eu estou lendo em prática? Como eu vou deixar o meu egoísmo de lado? Como eu vou aprender a ser caridoso? Aqui está dizendo como. Tomareis como modelo de todas as vossas ações. Quem que é o exemplo? Quem que é o modelo que a gente tem que seguir? É Jesus. Então, se nós formos estudar o Evangelho, se nós formos estudar os ensinamentos de Jesus, a conduta que Jesus teve enquanto ele estava encarnado, nós vamos poder ter o como fazer. O que nós temos que ter como modelo? O que nós temos que colocar? Tem gente que antigamente, eu não sei se a pessoa ainda faz isso, mas adolescente fazia muito isso antigamente. Pegava fotos de artistas e espalhava pelo quarto, né? Tipo, esse aqui é meu modelo. Nós deveríamos fazer isso com Jesus. Então, olha, Jesus fez isso, foi condescendente, perdoou, né? Foi educado, foi gentil com todo mundo, atendia todo mundo, tentava ajudar a todos que podia. Então eu deveria seguir esses comportamentos como um exemplo, como um ídolo, né? Igual talvez pegar as fotos ou as ações e copiar e colar na parede do quarto, talvez, ou na porta da geladeira. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Por essa frase, nós temos que o mal ainda tem dominado a terra. Embora nós estejamos num momento de transição, embora nós estejamos despertando as nossas consciências, embora nós estejamos nos revoltando contra as coisas ruins, né? Questões de política, crimes, etc. As pessoas têm saído da rua de um jeito ou de outro, seja pelas redes sociais, seja pela mídia. Então nós estamos começando a chacoalhar e demonstrar que a gente não aceita mais esse tipo de comportamento. Então está começando a ter essa transição. Nós estamos começando a trabalhar para não deixar o mal reinar na terra. Mas existe um meio mais rápido do que toda essa revolta. E esse meio é a caridade. A caridade é o antídoto do mal, é o antídoto do egoísmo. Então, se a gente começar a trabalhar a caridade, além de ser um como fazer para deixar de ser egoísta, é um como fazer para não deixar o mal reinar na terra. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. Então é óbvio que isso aqui é uma metáfora, né? O mal não é uma pessoa que a partir do momento que eu fizer algo, vai se esconder, vai se diminuir e vai fugir, né? Isso significa o quê? Que a partir do momento que nós começarmos a trabalhar um pouco mais a caridade, não estou dizendo que nós não a fazemos, mas ainda fazemos em quantia diminuta. A partir do momento que começarmos a trabalhar um pouco mais o amor e a caridade, o mal vai diminuir. As pessoas que ainda são egoístas vão começar a não ter comportamentos egoístas por vergonha. Olha só, envergonhado e se esconderia. Então, isso significa o quê?
que ao invés de hoje, né, que muitas vezes, às vezes eu não sou caridoso porque eu tenho vergonha do que os outros vão pensar. Como no exemplo, às vezes eu não dou atenção a uma pessoa mais simples ou uma pessoa de uma classe assim, uma classe que eu quero dizer, igual eu citei, um criminoso, uma prostituta, um dependente. Às vezes eu não dou uma atenção a uma pessoa que está com algum desses tipos de problema por vergonha do que os outros vão pensar. Então talvez, se a gente começar a praticar um pouco mais a caridade, isso vai ser ao contrário. Então eu vou ter vergonha de ser egoísta, eu vou ter vergonha de ter ações assim. E vou começar, nem que se for fingidamente, a praticar a caridade. Tem alguns psicólogos que dizem assim: se você ainda não consegue ter um tipo de comportamento, você finja que você é capaz. Aos poucos, aquilo vai interiorizar tanto em você que você vai ser capaz de fazer aquilo. Então, talvez, nós vamos começar a fingir que somos capazes de fazer a caridade, e a caridade vai começar a entrar dentro de nós de uma tal forma que a gente vai conseguir fazer aquilo naturalmente e que a gente vai deixar o egoísmo de lado. Como isso? No exemplo que foi dado aqui, de conversar, de dar o ouvido para as pessoas que necessitam. Então, talvez a princípio eu fique com vergonha de dar o meu ouvido para o mendigo que está na rua e está precisando conversar. Mas eu vou fingir que eu tenho essa força, que eu tenho essa condição e vou fazer isso. E aos poucos aquilo vai ser uma coisa natural. É óbvio, gente, que eu não estou pedindo aqui que ninguém deixe de lado a questão da segurança, que hoje em dia nós ainda sofremos com isso. Mas que a gente comece a abrir um pouquinho mais a nossa guarda para o bem, para o amor ao próximo, para a caridade. O mal, então, desapareceria, ficai bem convencidos disso. Então, a partir do momento que nós consigamos fazer a caridade reinar na terra, o mal, o egoísmo, os comportamentos negativos vão desaparecer e vão ficar só as coisas boas. E como que a gente faz isso? Começar dando o exemplo vós mesmos. Então, nós temos que começar a dar o exemplo. Vocês já perceberam que às vezes uma pessoa vai lá e tinge o cabelo de uma cor e de repente várias outras pessoas ao redor tingem o cabelo da mesma cor? Aí você fica até pensando assim, aquela pessoa copiou de mim. Mas não é isso, é que parece que começa a ter um impulso de mudança naquele grupo. Então, se a gente começar a dar o exemplo, algum de nós começar a ter mais atos caridosos, nós vamos plantar uma semente. Nós vamos desencadear um impulso de caridade no grupo que a gente trabalha, no grupo que a gente vive, no grupo de quem a gente convive. E aí, essa plantinha da caridade vai começar a brotar. Vai virar uma árvore, vai ter galhos, vai ter frutos. E posteriormente vão cair novas sementes e vai virar um bosque. Sede caridosos para com todos. Todos, está escrito no Evangelho, não sou eu que estou dizendo. E aí entra naquilo que eu falei. Não vale sermos caridosos só para aquelas pessoas que nos trazem algum tipo de benefício. Nós temos que ser caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Gente, olha que palavra interessante que aparece diversas vezes no Evangelho. Esforço. Tá no item anterior, que depois eu sugiro que vocês leiam em casa, o item 11, esforço. Esforço também tá naquele item que fala do sede perfeitos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação moral e para vencer as suas más inclinações. Esforço, trabalho, disciplina, são palavras comumente nessa nossa vida de tentativa de melhora, nesse nosso trabalho de formiguinha pela nossa transformação moral, pela nossa reforma íntima. Esforço é algo que nós temos que fazer todos os dias. Eu costumo falar que é uma academia. Igual você ir fazer atividade física, que você tem que fazer todo dia para deixar esse seu pacote, esse seu corpo físico em forma para sobreviver, nós temos que fazer uma academia da reforma íntima, uma academia da transformação moral. E aí vem a questão do esforço, da disciplina. Então, esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam.
Quem de nós pensa assim, mas como aquela pessoa fez isso comigo? Eu vou deixar isso barato? Eu vou deixar aquela pessoa me humilhar? Isso é o nosso egoísmo, o nosso orgulho falando. Aí vem a seguinte pergunta: por que eu tenho que me importar com essa pessoa que me despreza? E se importar, eu não estou dizendo me importar com a pessoa, mas me importar com o comportamento. Por que eu tenho que me sentir ofendida, melindrada, por conta de alguém que me despreza? Na verdade, eu não devo me importar com isso, eu não devo me sentir ofendida, eu não devo me sentir melindrada. Tanto que está escrito aqui, não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. O certo é eu não me preocupar quando uma pessoa age assim. Até porque eu sempre falo que as pessoas não nos desprezam de propósito. Elas estão simplesmente vivendo as suas próprias vidas, de forma egoísta, como nós também fazemos. Então tá todo mundo andando, sem se importar com o próximo. Isso é o egoísmo. Então, se eu também tenho atos assim, eu não devo me melindrar, me ofender, sofrer quando alguém tem algum ato assim comigo. Eu devo simplesmente entender que a pessoa não fez de propósito, que ela está simplesmente vivendo a vida dela. Não foi para me atingir. Até porque eu não sou o centro do universo, que todo mundo faz tudo por minha causa. Muito pelo contrário. Geralmente as pessoas fazem tudo sem pensar em mim. Como eu faço, sem pensar nos outros. É o reino do egoísmo. Isso vai mudar a partir do momento que todos nós dermos o passo para a caridade. A partir do momento que todos nós dermos o passo de deixarmos de sermos egoístas. A partir do momento que nós colocarmos o outro um pouquinho na frente do meu sentimento, da minha dor, de qualquer tribulação que estiver passando aqui. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Gente, deixai a Deus o cuidado de toda justiça. Alguém já ouviu aquela expressão que a justiça é divina? Tá tirado daqui, ó. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça. Quando nós dizemos que a justiça é divina, nós não estamos desejando mal a ninguém. Nós estamos simplesmente nos reportando à lei de ação e reação, causa e efeito, causa e consequência. Tudo que nós fazemos, nós jogamos uma semente. Essa semente, ela vai ser cultivada e aí nós vamos colher. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso que está escrito quando a gente fala da justiça divina, da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Né? Então, nós não estamos desejando mal a ninguém quando nós dizemos isso. É apenas as consequências dos nossos atos, que acontece tanto com os outros quanto conosco mesmo. Agora, se nós tivermos os nossos atos pautados pela caridade, é óbvio que nós vamos colher caridade. Se nós estamos dando amor, nós vamos colher amor. Então vai ser tudo melhor para todo mundo. Gente, a todo momento Deus separa o joio do trigo. Tem a parábola do joio e do trigo, que eu não vou falar ela aqui agora por conta do nosso tempo, tá? E que a gente ficaria dias elaborando e pensando sobre o joio e o trigo, mas de uma forma bem simplesinha, tá? Quando você semeia o trigo, né, que é o grão que a gente quer semear, eventualmente aparece o joio no meio, que seria uma erva daninha, uma praga. E aí, o que eles falam? Ah, eu vou lá enquanto tiver a sementinha crescendo e vou tirar o joio? Não, porque às vezes você não vai conseguir distinguir o que é a praga e o que é o grão que você quer semear. De uma forma literal é essa parábola. Então ele fala assim, não, vamos deixar crescer, porque a hora que crescer eu sou capaz de distinguir o que é o joio e o que é o trigo, o que é a erva daninha e o que é o grão que eu quero semear. O joio e o trigo poderia representar o bem e o mal. A todo momento existe essa divisão do que é adequado e do que não é adequado.
o joio e o trigo poderia representar o nosso lado luz e sombra. Que embora exista o nosso lado luz e sombra, nós escolhemos se nós vamos cultivar mais o meu lado luz ou o meu lado sombra. Se eu quero mais trigo ou se eu quero mais joio. O joio e o trigo poderia representar as nossas atitudes do dia a dia. Eu escolho ter atitudes melhores, mais adequadas, ou eu escolho ter atitudes egoístas? Então a gente poderia refletir por dias sobre a parábola do joio e do trigo. Mas é importante a gente começar a perceber na nossa vida qual parte da nossa vida é o joio, qual parte da nossa vida é o trigo. E começar a nos posicionar do lado do trigo, do lado do bem, do lado da caridade, do lado das coisas boas. E começar a deixar um pouquinho do joio para trás. Começar a deixar um pouquinho da erva daninha que existe em cada um de nós para trás. Começar a colocar um pouquinho de inseticida natural nessa nossa erva daninha. Começar a trabalhar um pouquinho mais a nossa caridade, o nosso amor ao próximo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Algumas vezes eu não sei se alguma atitude que eu tenho é egoísta ou não. Então eu vou trabalhar com o oposto, a caridade. Essa atitude que eu tenho, ela é egoísta ou não é? Vamos ver se ela não é egoísta. Eu estou sendo caridosa com essa atitude? Eu estou pensando no próximo? Eu estou amando o próximo com essa atitude? Não. Então eu estou sendo egoísta. Eu estou deixando de dizer eu estou dizendo nós ou estou dizendo você? Eu estou sendo caridoso. Se eu estiver dizendo apenas eu estou sendo egoísta. Então, a gente vai começar a fazer essas perguntas, esses questionamentos no nosso dia a dia, para nós mesmos, para nossa reflexão. Isso é a semente do autoconhecimento, para que a gente possa trabalhar pela nossa transformação moral. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade e não haverá segurança. Então, quando nós somos caridosos, quando nós trabalhamos a caridade, além de nós começarmos a matar um pouco o nosso egoísmo, nós trazemos paz para nós e para os outros. Por isso que a gente fala em sociedade. Nós começamos a nos melhorarmos, né? Agora, se a gente deixa a caridade de lado, a gente não tem nem segurança. Se a gente for analisar os atos criminosos, geralmente são egoístas. Geralmente as pessoas não estão pensando no outro quando elas cometem um crime, elas estão pensando nelas mesmas. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Gente, isso é o egoísmo. O egoísmo é a luta de interesses. O egoísmo é o jeitinho brasileiro. O egoísmo é eu querer passar em cima do outro. Certo? Essa luta, essa corrida pelo espertalhão, corrida para ver quem é mais esperto, para ver quem vai passar a perna no outro. Isso é o egoísmo. Luta de interesses. Eu não respeito os laços de família, eu não respeito os laços de amizade, eu não respeito o amor, eu sou egoísta. Então, quando a gente tiver dúvida das nossas condutas, vale a gente lembrar disso aqui. Eu estou colocando os meus interesses acima dos outros, eu estou sendo egoísta. Eu estou numa corrida para ver quem chega primeiro, para ver quem passa a perna no outro, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando no próximo, eu estou sendo caridoso. Então, como eu disse, cabe a nós fazermos essas reflexões todos os dias de nossa vida. Para quê? Para que nós possamos trabalhar pelo nosso progresso moral e para que com isso possamos auxiliar a Terra na evolução que o planeta está passando. E que para isso
possamos ficar do lado do trigo e não sermos separados junto com o joio. E eu espero que todos nós possamos sair daqui com esse intuito de reflexão, com o intuito de trabalharmos mais a caridade e o amor nos nossos corações, com o intuito de pensarmos um pouquinho mais nos outros, para que todos possamos mudar para melhor, possamos evoluir. Agradeço muitíssimo a atenção de todos. Boa noite.